Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens da Galileia, do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, deu fruto e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutaram, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Os outros que recebem a semente entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas, quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões com a riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e não produzem frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje, de modo muito especial, a liturgia e a proposta dessa terceira semana, quarta-feira, da terceira semana do tempo comum, nos narra a experiência de Jesus que está a anunciar o Evangelho na região do Mar da Galileia. Muita gente se aproxima do Senhor para ouvir a palavra, a tal ponto que ele precisa subir em um lugar mais alto para poder falar mais à vontade e explicar melhor o reino de Deus. Enquanto nosso Senhor fala, ele conta para aquele povo a experiência da parábola do semeador. Texto muito conhecido de nós, cristãos, onde o semeador sai a semear as suas sementes e enquanto ele sai a semear, parte dessa semente cai à beira do caminho, outra cai em um terreno pedregoso, outra no meio dos espinhos e, por fim, uma cai num solo bom. E essa, por fim, que cai no solo bom é capaz de produzir frutos,
com 60, 30 e até 100 por grão. Quando nós olhamos para esse evangelho, também podemos perceber Jesus mesmo explicando a parábola. Os semeadores são aqueles que anunciam a palavra de Deus. São homens e mulheres que são pregadores, que anunciam a graça de Deus a diversas pessoas. E a semente nada mais é do que essa palavra que é semeada. O coração do homem é aquele solo, fértil ou não fértil, para acolher a palavra de Deus. Por isso, de modo especial, dentro dessa liturgia, nosso Senhor compara o coração do homem a 4 tipos de solo. Há 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra e reagem de maneira diferente. A primeira é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas o inimigo já vem rapidamente, sorrateiramente e rouba a palavra do coração deste homem e dessa mulher. A palavra que traz a alegria e a vida é roubada quando uma circunstância adversa se manifesta e ele perde a alegria de viver, perde a esperança. A segunda semente que cai no meio do solo pedregoso são aqueles homens e mulheres que não encontram raízes em si mesmos. É interessante que nosso Senhor ressalta isso. Eles não têm raízes em si mesmos. Não são capazes de perseverar, desanimam fácil, não lutam pelas coisas que querem, são inconstantes. Para viver a experiência do reino de Deus, eu preciso ser um homem constante naquilo que eu me proponho a viver. Se eu não for assim, de nada adianta eu tentar edificar o reino de Deus. Eu vou gastar as minhas forças e não vou ser capaz de fazer aquilo que eu preciso. A terceira semente é aquela semente que cai no meio dos espinhos. São os corações dos homens e das mulheres que com muita facilidade são seduzidos. Tem o desejo de ser santo, tem o desejo de ser melhor, mas diante das ilusões, dos desejos da vida, não são capazes de perseverar e cedem às tentações. Não conseguem viver a experiência da santidade, a experiência do reino, porque as outras coisas aparecem com mais brilho, com mais atenção, e eles deixam de lado o propósito que lhe é feito, que lhe fazem, né? De modo muito especial. E por fim, na última semente narrada por nosso Senhor, está o coração daquele homem e daquela mulher que está aberto para a graça de Deus, que sabe acolher, que sabe edificar o reino. E à medida que vive a experiência do encontro real com o nosso Senhor, torna-se multiplicador. Não é somente que a semente produz o seu fruto por conta, é porque o evangelizador, satisfeito e realizado com a sua experiência de vida, não guarda para si o mistério e o amor de Deus que ele viveu e sai a anunciar a graça por onde ele passa. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos questiona e nos faz perguntar sobre qual o tipo de solo que o meu coração tem sido para acolher a palavra de Deus. A palavra precisa produzir frutos. E se ela não tem produzido frutos na minha vida de conversão, de transformação, algo está errado. E o Evangelho de hoje nos pergunta, nos questiona e nos coloca diante de nós mesmos. O que está acontecendo dentro de mim que a palavra de Deus não consegue produzir o seu fruto, a sua vida? Olhemo-nos e nos questionemos que tipo de solo estamos sendo. E se nós estamos sendo aqueles outros 3 tipos de solo e não o solo bom que produz vida, comecemos a nos preparar para acolher essa palavra. Vamos arar o solo do nosso coração, colocar o fertilizante certo e dar ao nosso solo, ao nosso coração, aquilo que é possível para que a palavra de Deus possa produzir vida. Mas, Padre, como eu vou saber que o meu coração já está pronto para produzir a vida necessária? É fácil. Você vai saber quando o seu coração e quando você tomar a decisão de ser melhor. Quando você tomar essa decisão, a palavra vai se abrir no seu coração e, de fato, você vai conseguir produzir vida, conseguir produzir santidade. Que a Mãe de Deus, então, nos ajude
neste dia tão especial, hoje quarta-feira, dia de novena, 9ª novena da nossa série, última novena do nosso ciclo. Pedimos a Nossa Senhora a capacidade de construir no mundo uma cultura de paz e também um mundo um pouco mais fraterno, abrindo o nosso coração para acolher a graça de Deus na nossa vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,